Explicação detalhada do livro de Tito da Bíblia Sagrada. O livro de Tito é uma carta pastoral escrita pelo apóstolo Paulo e endereçada a Tito, um de seus discípulos e cooperadores no ministério. Esta epístola tem como objetivo dar orientações sobre liderança na igreja, ensino da sã doutrina e o comportamento adequado dos cristãos. Tito foi deixado na ilha de Creta, um local de cultura moralmente corrompida, onde sua missão era organizar as igrejas e combater falsos ensinamentos. A carta enfatiza que a fé em Cristo deve ser demonstrada através de boas obras, pois a graça de Deus nos ensina a viver de maneira piedosa. Contexto histórico. Autor: Apóstolo Paulo. Data: aproximadamente 63 a 66 anos depois de Cristo, após a primeira prisão de Paulo em Roma. Destino: Igreja na ilha de Creta. Destinatário: Tito, discípulo e líder cristão em Creta. Tito era um gentil convertido ao cristianismo e um dos mais fiéis colaboradores de Paulo. Ele havia acompanhado o apóstolo em diversas viagens missionárias e agora tinha a responsabilidade de fortalecer e organizar as igrejas na ilha de Creta. A ilha de Creta era conhecida por sua cultura imoral e enganosa. Até mesmo um de seus próprios poetas descreveu os cretenses como: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tito 1:12. Diante desse cenário, Paulo escreveu esta carta para orientar Tito sobre como liderar a igreja em um ambiente hostil e moralmente decadente. Principais temas do livro: liderança na igreja e escolha de bispos. O primeiro tema que Paulo aborda é a necessidade de uma liderança qualificada dentro da igreja. Ele ordena que Tito escolha presbíteros, anciãos e bispos, estabelecendo critérios rígidos para sua seleção. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Tito 1:7. Os líderes da igreja deveriam ser irrepreensíveis, de caráter íntegro, sem escândalos, maridos de uma só mulher, fiéis no casamento e exemplo na família, moderados e hospitaleiros, abertos para ajudar e acolher, fiéis à palavra de Deus, capazes de ensinar a verdade e refutar heresias. Isso era necessário porque muitos falsos mestres e enganadores estavam infiltrados nas igrejas, ensinando doutrinas erradas e enganando o povo. Há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Tito 1:10. A importância da sã doutrina. Paulo enfatiza que a igreja precisa permanecer firme na verdade e rejeitar falsos ensinamentos. Muitos estavam misturando o evangelho com tradições judaicas e mandamentos humanos, desviando os crentes da verdadeira fé. Repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, e não deem ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tito 1:13 e 14. Os falsos mestres exploravam as pessoas e tinham motivações gananciosas, e por isso, Tito deveria confrontá-los com autoridade. A vida cristã deve refletir o Evangelho. Paulo ensina que a fé cristã não é apenas uma crença, mas deve ser refletida em um estilo de vida santo e exemplar. Ele dá instruções específicas para diferentes grupos da igreja. Idosos devem ser sábios e ensinar os mais jovens. Mulheres devem ser discretas, fiéis ao lar e submissas aos maridos. Jovens devem agir com responsabilidade e autocontrole. Servos devem obedecer a seus senhores com honestidade e fidelidade. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Tito 2:7. O objetivo de um comportamento piedoso era para que ninguém tivesse motivo para criticar o Evangelho, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito 2:5. A graça de Deus transforma a vida. Um dos trechos mais marcantes da carta fala sobre a graça de Deus e seu efeito transformador. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Tito 2:11 e 12. A salvação não vem pelas obras, mas pela misericórdia de Deus. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Tito 3:5. No entanto,
A fé verdadeira resulta em boas obras, pois elas são evidência de um coração transformado. Os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tito 3, 8. Evitar discussões tolas. Paulo também alerta para que Tito não perca tempo em debates inúteis e polêmicas religiosas. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Tito 3, 9. Em vez disso, a igreja deveria focar no ensino saudável e na prática do amor cristão. Estrutura do livro de Tito. Capítulo 1. Requisitos para a liderança e combate aos falsos mestres. Capítulo 2. Ensino sobre a conduta cristã e a transformação pela graça. Capítulo 3. A salvação pela misericórdia de Deus e a importância das boas obras. Lições para nós hoje. A igreja precisa de líderes íntegros e comprometidos com a palavra de Deus. O evangelho deve ser vivido na prática, não apenas pregado. A graça de Deus nos ensina a renunciar ao pecado e viver de forma santa. Devemos evitar debates inúteis e focar na verdadeira fé. As boas obras são a prova de uma fé verdadeira. Conclusão. O livro de Tito é uma carta prática e poderosa que ensina como uma igreja saudável deve ser organizada e como os cristãos devem viver. Paulo nos lembra que a fé verdadeira sempre produz frutos, e que devemos viver de modo a refletir a graça de Deus ao mundo. Resumo: o Evangelho transforma vidas, e nossa vida deve refletir essa transformação. Gostou das explicações? Curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos. Vamos entender todos os livros da Bíblia e muito mais.